escadas para lugar nenhum, corredor sem saída, o labirinto do medo e das almas da mansão Winchester. Não começa com gritos, nem com portas batendo, correntes arrastando ou sombras se movendo nos cantos da visão. Começa com um som que ninguém escutou, um ruído sem forma, sem timbre, sem frequência audível, mas que está lá, no teto, no assoalho, no meio do peito, como uma vibração abafada, como se a casa inteira tivesse um coração e ele estivesse batendo dentro das paredes. As primeiras pessoas que entraram na mansão Winchester depois da morte de Sarah não relataram visões, relataram sensações. Não souberam dizer se estavam assustadas ou enfeitiçadas, mas havia uma coisa em comum entre todos. O silêncio era denso. Ele não preenchia o ambiente, ele pesava. Era como se o ar estivesse saturado de palavras não ditas, de choros contidos, de orações interrompidas. Não era um silêncio qualquer. Era um tipo de som ausente que o corpo reconhece antes da mente. Uma pausa forçada entre dois mundos. Guardiães espirituais afirmam que casas marcadas por dor prolongada e culpa acumulada desenvolvem zonas de compressão vibracional, locais onde o som não se propaga normalmente, onde o que é falado parece morrer antes de alcançar a parede mais próxima. E essa é a primeira armadilha da mansão. Ela não grita para te assustar, ela silencia para te absorver. Os primeiros documentos técnicos da construção revelam uma preocupação incomum com a espessura das paredes. Em algumas áreas, a madeira foi triplicada. Em outras, camadas de materiais isolantes foram colocadas entre as divisórias, sem qualquer explicação prática, já que a mansão foi construída numa época sem exigências acústicas. E mesmo assim, Sarah insistia que os quartos fossem mudos. A palavra aparece em esboços. Quarto mudo, corredor cego, escada muda. Como se ela soubesse que o som podia ser um canal, e que, se ela ouvisse algo que não devia, não conseguiria continuar. Um dos carpinteiros escreveu que uma vez ouviu batidas constantes atrás de uma parede recém-fechada. Ao relatar a senhora Winchester, ela não pareceu surpresa. Apenas respondeu: "É o que resta quando o som não encontra saída." E naquela mesma tarde, ordenou que a parede fosse reforçada com uma camada de mármore. Mármore em um corredor interno, sem valor estético, sem ventilação. Mármore apenas para bloquear o eco. As manifestações na mansão nem sempre seguem a lógica tradicional do sobrenatural. Não há arranhões nas portas. Não há vultos em todos os corredores. O que há é um silêncio que engole os sentidos. Testemunhas dizem sentir como se algo tivesse sido falado, mas não escutado. Como se alguém respirasse muito perto, sem emitir som. Essa ausência torna-se ainda mais assustadora quando confrontada com tecnologia. Em 2003, uma equipe entrou com equipamentos de captação infrassônica. Durante a madrugada, os sensores detectaram oscilações rítmicas abaixo da faixa auditiva humana. Algo que se repetia a cada 23 minutos e 13 segundos. Não era um som, era um padrão, uma pulsação e, coincidentemente, ou não, um dos vitrais mais centrais da casa possui exatamente 23 peças de vidro e 13 marcas circulares gravadas nas bordas. Sarah deixou pistas, talvez até instruções, mas nunca explicou, nunca escreveu, nunca falou. O som que ninguém escutou é o primeiro aviso, porque ele não aparece para alertar. Ele aparece para avisar que o espaço já está ocupado, que você entrou em um campo onde a comunicação não se faz com palavras, mas com ausência. Onde o medo não vem do que se ouve, mas do que nunca será ouvido. E há algo mais, algo que quase nunca é mencionado nos arquivos oficiais. Pessoas que permaneceram tempo demais na mansão, especialmente em determinados corredores internos, relatam uma mesma sequência de sintomas. Primeiro, o ruído branco. Depois, a sensação de que o próprio sangue pulsa com mais força nos ouvidos. Por fim, o súbito silêncio, como se os sons internos também fossem desligados. Uma mulher disse que sentiu como se tivesse morrido por dentro, por 5 segundos. E quando saiu do cômodo,
Não conseguia lembrar seu nome. Sarah sabia disso. Ela sabia que o som pode ser usado como condutor, como armadilha, como chave. E por isso, ela o removeu. Tornou a casa muda para impedir que algo se manifestasse. Ou, talvez, para que ela não ouvisse o que havia feito. E se a ausência de som não for apenas um defeito? E se for uma linguagem? E se o que habita ali dentro aprendeu a se comunicar no silêncio? Você não vai ouvir, você não vai ver, mas vai sentir. E quando sentir, será tarde demais. A fortuna da família Winchester não foi construída sobre terra, ferro ou suor. Foi construída sobre cadáveres. Centenas de milhares de mortes silenciosas, provocadas por um único artefato: o rifle. Na guerra, no campo, no crime, em execuções. O nome Winchester se espalhou como uma marca de poder. E com ele, uma sombra. Uma cicatriz espiritual que se recusa a desaparecer. Quando Sarah herdou a fortuna do império armamentista, ela não herdou apenas dinheiro. Herdou algo invisível. Algo que se movia com ela. Algo que não aceitava ser ignorado. A morte de seu marido, William Wirt Winchester, foi o primeiro golpe, mas foi a perda de sua filha, Anne, com apenas 40 dias de vida, que quebrou algo dentro dela. Médicos chamaram de depressão. Vizinhos chamaram de reclusão. Mas Sarah não desapareceu por luto. Ela fugiu, porque ela começou a ouvir. E o que ouvia não eram vozes do passado, eram cobranças, eram olhos, eram presenças. A dor da filha abriu uma fenda que jamais se fechou. Ela buscou orientação com médiuns e um deles, segundo relatos não documentados, mas passados por via oral, disse uma frase que se repetiria em suas anotações por anos: "Você é a herdeira de todos que tombaram." Essa frase aparece em fragmentos, rabiscada nas bordas de folhas soltas, como se Sarah não quisesse esquecer. Ou como se estivesse tentando compreender o que significava carregar a dívida de milhares de mortos. Quando ela chegou à Califórnia, a herança já havia se tornado maldição, e a mansão não nasceu como residência. Ela foi imaginada como escudo. O terreno escolhido não era fértil, mas havia silêncio e espaço. Sarah não queria viver em paz. Queria impedir o barulho, o som das almas, dos ecos, do peso invisível que tornava cada parede mais densa, cada passo mais lento. Com o tempo percebeu que não bastava fugir. A herança era interna. Estava no nome, no sangue, nas mãos. E não importava o quanto ela construísse, reformasse, destruísse. Os ecos estavam sempre lá. Trabalhadores ouviram vozes quando derrubavam paredes antigas. Engenheiros afirmaram que os níveis de umidade mudavam repentinamente em certos corredores. Médicos começaram a visitar a propriedade a pedido da família, acreditando que Sarah estava delirando. Mas nenhum deles conseguiu permanecer na mansão por mais de 48 horas. Os ecos se manifestavam de formas sutis. Barulhos que pareciam balas rasgando o ar. Assobios semelhantes aos disparos de rifles. Portas que se fechavam no exato momento em que o silêncio se tornava insuportável. Havia algo ali que não queria ser ignorado. Algo que carregava a dor daqueles que jamais tiveram voz. E Sarah era o canal. Ela passou a se vestir de preto, não como símbolo de luto, mas como ritual. O preto absorve, o preto não reflete. Era a cor perfeita para alguém tentando impedir que os mortos a vissem, ou a reconhecessem. Mas não funcionava, não por muito tempo. As visitas noturnas se intensificaram. Pesadelos, marchas, barulhos de guerra ecoando por dentro das paredes. A mansão, então, tornou-se campo de batalha espiritual. E ela, comandante solitária de uma guerra sem fronteiras visíveis. Cartas escritas para um advogado em 1901 foram encontradas com fragmentos desconexos de frases como: "Não podemos limpar o que ainda sangra, e a casa não é para mim, é para eles." Essas frases foram descartadas por historiadores como produto de uma mente perturbada. Mas e se forem declarações exatas? E se a casa realmente foi pensada como um templo invertido? Um altar ao sofrimento alheio? Não como celebração, mas como contenção, como arrependimento em madeira, vidro e tijolo.
Sara não doou a fortuna, não fugiu do país, não se escondeu em silêncio absoluto. Ela construiu. E isso talvez seja a parte mais perturbadora, porque quando alguém está apenas louco, se desintegra. Mas quando alguém está consciente do mal que carrega e escolhe enfrentá-lo tijolo por tijolo, isso não é insanidade, é sacrifício, é penitência. E esse sacrifício tem consequências, porque quando se ergue uma casa sobre os ossos dos outros, o chão treme. E quando se tenta abafar os gritos de milhares de mortos com paredes espessas e corredores falsos, o som acaba encontrando outra forma de sair, não pelos ouvidos, mas pela alma. No próximo capítulo, você verá como Sara transformou sua culpa em um idioma secreto, um idioma que não usa palavras, mas arquitetura. E como esse idioma foi desenhado para ser lido apenas pelos olhos que vivem na escuridão. À primeira vista, a mansão Winchester é apenas confusa. Um projeto sem lógica, cheio de excessos e decisões aparentemente irracionais. Mas isso é só para quem olha com os olhos treinados pela engenharia tradicional. Para quem enxerga além da função e entende o espaço como símbolo, a casa se transforma em um texto, um códice. Cada escada, uma letra. Cada porta falsa, uma vírgula. Cada corredor cego, uma pausa. Sara Winchester não desenhava estruturas. Ela escrevia orações cifradas com madeira, vidro e silêncio. Ela sabia que o mundo invisível responde a padrões, que o espiritual é sensível à repetição, ao símbolo, ao número. E por isso, transformou a planta da casa num encantamento permanente. Um idioma que não se pronuncia, mas se percorre com o corpo. Para compreender a mansão, é preciso parar de perguntar por quê e começar a perguntar o que isso significa. Não há uma só escada comum na mansão. As que existem são rasas demais, fundas demais, curvam-se antes do fim ou giram como caracóis que nunca encontram o centro. Uma delas possui 7 degraus que sobem, depois 11 que descem, e leva ao mesmo ponto de origem. Nenhuma dessas escolhas é acidental. No ocultismo, números são vibrações. O 7 é introspecção. O 11 é transição. Sara parecia entender que a casa não precisava levar alguém a um lugar físico. Ela precisava deslocar a consciência. O 13 aparece como marca obsessiva. 13 ganchos em armários. 13 vidros em janelas. 13 divisórias em uma porta que dá para uma parede. Mas o mais perturbador não é a presença do número. É a forma como ele foi posicionado em locais ocultos, como se quisesse chamar a atenção de algo que observa, algo que lê o espaço. Como se os códigos não fossem dirigidos aos vivos, mas a inteligências que interpretam o ambiente de forma simbólica, não literal. No esoterismo antigo, usado por ordens secretas e sistemas mágicos esquecidos, existe a ideia de que construções podem funcionar como talismãs ou prisões. A forma geométrica correta, quando preenchida com matéria densa e repetição numérica, se torna um selo. Sara parece ter fundido essa crença à sua dor. Usou seus recursos para criar um sistema de selamento espiritual sem alarde, escondido sob o disfarce de excentricidade. Estudiosos de geometria sagrada que analisaram os mapas internos da mansão afirmam que há simetria entre determinados cômodos. Não simetria física, mas vibracional. Cômodos que geram sensações opostas, ainda que visualmente idênticos. Um deles causa enjoo. Outro, sensação de leveza. A disposição deles forma um eixo imaginário, um ponto de ruptura simbólica entre os extremos da experiência emocional humana. Há relatos de médiuns que, ao entrar em certos corredores, sentem palavras surgirem na mente. Palavras desconexas, em idiomas antigos, línguas extintas. Palavras que nunca ouviram, mas que reconhecem como partes de frases incompletas. É como se a própria casa estivesse tentando se comunicar, usando seus visitantes como condutores, como se os códigos que Sara deixou precisassem de um corpo vivo para completar o ciclo. O mais assombroso, porém, é o padrão de desconstrução. Muitos elementos da casa foram deliberadamente criados para não funcionar. Portas que se abrem para a parede, escadas sem fim, janelas voltadas para dentro.
Esses erros estruturais não são descuidos, são interrupções de fluxo. No mundo espiritual, a quebra de expectativa confunde entidades. Elas se orientam por lógica, por repetição. Quando você inverte a lógica, você as prende. Você cria um labirinto que não pode ser compreendido, nem por elas. Sara não construiu um lar. Ela construiu um labirinto simbólico, um feitiço em 3 dimensões. Um código de contenção que só funciona enquanto sua estrutura simbólica permanecer intacta. E é por isso que cada alteração feita após sua morte representa um risco, porque ao mover uma escada, ao demolir uma parede, ao reabrir uma sala lacrada, talvez estejamos quebrando as frases, rompendo as linhas de um encantamento que funcionou por mais de 100 anos. E se essa linguagem não for mais compreendida por ninguém? E se os códigos não puderem mais ser lidos? E se o que estava dormindo entre as palavras não for mais contido pelo silêncio da madeira? No próximo capítulo, você será conduzido até os cômodos que foram apagados da planta oficial. Os espaços proibidos, as salas seladas, os quartos que ninguém deveria encontrar. Porque às vezes o maior segredo de uma casa não está no que ela mostra, está no que ela tenta esconder, até mesmo de si mesma. Nem todos os cômodos da mansão Winchester foram feitos para serem encontrados. Alguns foram escondidos, outros apagados da planta. E há ainda os que nunca existiram oficialmente, mas foram registrados por aqueles que os viram, os ouviram ou, pior, os sentiram. São espaços que pareciam não estar lá, até o momento em que estavam. Quartos sem entrada, portas sem parede, passagens que apareciam por dias e depois sumiam como se nunca tivessem sido construídas. Sara não apenas construiu, reformou, inverteu e selou. Ela ocultou, não só dos olhos dos visitantes, mas dos mapas, dos registros e até da própria lógica física. Há ambientes que só aparecem de determinados ângulos, em certos horários, sob condições específicas de luz. Visitantes relatam terem se perdido em trajetos que conheciam, apenas para, horas depois, jurarem ter passado por uma sala que ninguém mais jamais viu. Um desses relatos fala do chamado quarto pálido, um cômodo estreito, iluminado por uma única janela circular, onde tudo, paredes, móveis, chão, parecia desbotado, sem cor, sem sombra. Quem entrou diz que o silêncio lá dentro era mais absoluto que em qualquer outro ponto da mansão. As batidas do coração ficavam inaudíveis. O piscar dos olhos parecia fora de compasso. A pessoa saiu desorientada, suando, e por dias não conseguiu mais sonhar. Quando voltou para procurar o cômodo, ele simplesmente não estava mais lá. Há também o caso da porta de dentro, uma estrutura de madeira antiga que aparece esporadicamente no final de um corredor fechado. Ela não abre, não gira, mas em certas noites, sua maçaneta parece respirar, pulsar suavemente, como se estivesse viva. Funcionários afirmam que, ao se aproximarem, ouvem sons abafados do outro lado, como uma sala que responde com ecos aos passos do lado de fora. Esses cômodos não existem em planta alguma, mas são conhecidos entre os guias mais antigos. Eles têm nomes dados por quem os encontrou: a sala do pano azul, o salão da reza muda, o corredor curvo que volta para dentro da cabeça. Não estão no mapa, não fazem parte da visita, mas continuam ali, intermitentes. Como se a própria casa estivesse editando a si mesma, escondendo seus erros, preservando suas falhas. Segundo relatos preservados por estudiosos ocultistas, Sara anotava cada uma dessas manifestações. Dizia que certos cômodos não deviam ser mantidos, que eram rachaduras do outro lado, portas abertas não por ela, mas por aquilo que tentava conter. Quando algo era considerado instável demais, ela mandava selar, não demolir, apenas trancar, cobrir, negar. Porque apagar o traço de algo não o faz desaparecer, só o torna invisível por um tempo. O mais perturbador desses espaços foi descoberto por acaso. Um grupo de restauradores retirava camadas antigas de papel de parede quando encontrou uma porta escondida. Ela estava completamente selada com tábuas cruzadas por dentro.
Ao removerem o obstáculo, encontraram um cômodo vazio, sem janelas, sem piso, apenas terra batida. E no centro da sala, desenhado à mão com carvão, havia um círculo com símbolos que nenhum especialista conseguiu identificar. Um dos restauradores teve uma crise de pânico. Disse que o ar parecia estar sendo sugado de dentro para fora. Outro desmaiou. A sala foi imediatamente trancada e hoje permanece invisível ao público. Esses espaços são como falhas de memória, lacunas que a casa tenta esconder. Ou talvez preserve de propósito. Porque cada cômodo apagado carrega um fragmento de dor, um tipo específico de energia. E apagar o espaço não apaga o que aconteceu ali. Só o enterra mais fundo. E se essas salas não foram construídas, mas nasceram? E se são respostas vivas da casa às emoções que ela absorve? E se o labirinto estiver crescendo, não por novas construções, mas por brotamento espiritual? A mansão, afinal, está viva. E como todo organismo vivo, ela se adapta, cria defesas, cria órgãos, cria compartimentos para conter a loucura. No próximo capítulo, vamos explorar a janela que não dá para fora, mas para dentro. Uma janela que talvez não tenha sido feita para ver, mas para espionar. Porque quando você olha para dentro de algo, precisa aceitar que algo também pode estar olhando de volta. A maioria das janelas existe para mostrar o mundo externo, para trazer a luz do dia, para nos lembrar de que o tempo passa lá fora, que há vida além das paredes. Mas na mansão Winchester, há janelas que não se voltam para o jardim, nem para a rua, nem para o céu. Elas se voltam para dentro, janelas posicionadas de forma que o observador jamais vê o que está fora da casa. Apenas outros cômodos, outros corredores, outros reflexos. São janelas que não iluminam, observam, espiam. Essas janelas internas aparecem nos registros como anomalias construtivas. Mas para quem se deixa tocar pela linguagem simbólica da mansão, elas revelam outra coisa. Um convite para olhar onde não se quer. Uma provocação constante para observar o que deveria permanecer oculto. Sarah parecia saber que certas coisas não desaparecem com o tempo. Elas se escondem. E o que se esconde, vigia. Funcionários relatam que algumas dessas janelas internas jamais acumulam poeira, como se fossem constantemente tocadas, limpas, ou atravessadas por olhos que ninguém vê. Há visitantes que afirmam sentir-se observados mesmo sozinhos em salas sem espelhos. Outros relatam a impressão de que, ao se aproximarem de uma dessas janelas, estavam sendo puxados para dentro da imagem do outro lado, como se o que enxergavam não fosse um reflexo, mas um espaço com vontade própria. Uma das janelas mais famosas da mansão dá para um pequeno cômodo sem acesso direto, um quarto trancado, invisível do lado de fora, posicionado entre duas paredes espessas. Ninguém sabe exatamente o que há dentro, mas muitas vezes, ao olhar por essa janela, guias e turistas relatam sombras passando, sombras que não correspondem a ninguém presente no local. Um técnico de iluminação, em 1998, tentou filmar através da vidraça. A lente escureceu, o equipamento falhou, mas quando ele voltou para o hotel e examinou a fita, encontrou uma sequência de 2 segundos onde uma figura indistinta parece se mover em direção à câmera, antes de desaparecer no breu. Essas janelas para dentro talvez não sejam janelas, talvez sejam portais. Não físicos, mas psicológicos. Cada vez que alguém se aproxima de uma delas, a casa oferece um reflexo distorcido daquilo que ele não quer ver. Medos, traumas, lembranças abafadas. Alguns visitantes saem da mansão em silêncio absoluto, sem saber o porquê. Outros começam a chorar ao cruzar certos corredores, como se algo os tivesse atravessado. Sarah nunca explicou o porquê dessas janelas. Mas em um dos bilhetes encontrados entre suas coisas, havia a seguinte frase: "O que é visto do lado de dentro não pode ser ignorado pelo lado de fora." Talvez ela estivesse tentando deixar claro que certas coisas não devem ser encaradas de frente, que a mansão não foi feita para abrigar, foi feita para confrontar. E então surge a pergunta mais incômoda: e se essas janelas não estiverem ali para você ver, mas para que algo veja você? Algo que vive entre os espaços, que observa em silêncio, que não se manifesta com ruídos, mas com olhos.
Porque em muitas tradições espirituais, o ato de olhar é um ritual, um reconhecimento, um pacto, e a mansão parece ter sido desenhada para forçar esse encontro, para que, em algum momento, você cruze o olhar com o que mais tenta evitar. Em 2006, uma mulher de 72 anos, ao olhar por uma das janelas internas do terceiro andar, desmaiou. Disse que viu a si mesma, mais jovem, sentada no quarto da infância. Mas havia algo estranho no reflexo. Os olhos não se moviam junto ao rosto. Pareciam imóveis, fixos, como se outra coisa estivesse usando o corpo dela, como se algo estivesse esperando exatamente aquele momento para se mostrar. A mansão inverte o que se espera. Onde deveria haver paisagem, há paredes. Onde deveria haver saída, há entrada. As janelas que dão para dentro não iluminam a casa, elas a aprofundam. Elas abrem um novo nível do labirinto, um que não se caminha com os pés, mas com a memória, com o medo, com tudo aquilo que você enterrou tão fundo que já não lembra como começou. No próximo capítulo, você descerá mais um degrau nesse labirinto invertido, porque não há caminho lógico entre os andares da mansão. Só há repetições, e há uma escada, aparentemente inocente, que sobe sem levar a lugar algum, mas que representa uma das mais estranhas obsessões simbólicas de Sarah. O degrau que nos aproxima de algo que não deveria ser tocado. No interior da mansão Winchester existe uma escada que não deveria incomodar ninguém. São 9 degraus. Apenas isso. Pequenos, de madeira firme, encaixados com perfeição, sem trincas ou rangidos. Mas há algo errado. Algo que ninguém consegue explicar de imediato. Talvez seja a proporção. Talvez o ritmo desigual entre a altura de um degrau e outro. Talvez seja só a sensação. Mas quem sobe essa escada sente. O ar muda, a mente vacila. E alguns relatam que, ao pisar no 9º degrau, escutam algo. Um sussurro sem forma. Um pensamento que não é seu. Um impulso de parar, voltar ou fechar os olhos. Sarah parecia obcecada por esse número. O 9 aparece em dezenas de áreas da casa. Janelas com 9 divisões, salas com 9 ângulos, maçanetas em múltiplos de 9, nichos ocultos com 9 objetos idênticos. Os registros indicam que, quando questionada sobre isso, ela respondeu apenas: eles param no 9º, sempre no 9º. Quem eram eles? Por que o 9º? A resposta nunca veio, mas a repetição se manteve. No estudo ocultista, o número 9 é o final de um ciclo, o último antes do retorno. É o limite entre o domínio humano e o espiritual. Em tradições cabalísticas, representa o portal da revelação. No hermetismo, é o degrau antes da loucura. Em exorcismos antigos, o número 9 era usado para delimitar o espaço de contenção. 9 voltas com sal, 9 batidas com o crucifixo, 9 rezas antes de falar com a entidade. Sarah sabia disso, ou sentia isso, e usava esse padrão para conter, para confundir, para impedir o avanço. Mas o que acontece no 9º degrau? Um relatório de 1957, mantido em arquivos privados por uma equipe de investigação espiritual, fala de um padre jesuíta que visitou a mansão durante uma peregrinação silenciosa. Ele não revelou seu nome. Passou pela escada dos 9 degraus e parou exatamente no último. Lá, caiu de joelhos. Disse que sentia o tempo inverter, que havia algo naquele ponto que o puxava para trás. Ele não continuou. Foi embora naquela mesma noite. Meses depois, faleceu. Deixou um diário, onde escreveu apenas: ela os trancou no espaço entre o 8º e o 9º. E agora, ninguém mais consegue sair. Outras testemunhas relataram sintomas similares: perda de memória curta, sensação de desdobramento, eco de pensamentos e, em alguns casos, a sensação de que alguém está parado atrás de si. Ao se virar, claro, não há nada. Mas o medo permanece. E o medo é sempre o mesmo, não do que se vê, mas do que se sente que está prestes a aparecer, e nunca aparece. Como se o 9º degrau fosse um gatilho, uma ativação. Sarah modificava constantemente essa escada, trocava seus degraus, alternava o tipo de madeira. Às vezes envernizava,
Outras vezes mandava que fosse deixada crua, exposta, sem acabamento. Em uma das ordens de reforma escreveu: eles aprenderam o caminho. Eu preciso inverter a leitura. Os carpinteiros não entenderam, mas obedeceram. O formato da escada foi alterado. A posição dos degraus foi invertida. E desde então, ninguém mais conseguiu contar exatamente quantos degraus há sem se confundir. Alguns dizem 8, outros 10. Mas os registros são claros. São 9. Por que então a mente hesita? Talvez o 9º degrau represente mais do que um número. Talvez ele seja um ponto vibracional. Um espaço onde a estrutura física da casa toca a estrutura espiritual do que foi contido ali dentro. Como uma dobra na realidade. Um ponto de sangramento entre dimensões. Algo que Sarah descobriu, tentou selar e acabou transformando em ritual. Há uma teoria, considerada absurda por estudiosos céticos, mas cada vez mais aceita entre os que lidam com arquitetura espiritual, de que a casa inteira orbita o 9º degrau, que tudo foi construído em torno dele, que esse pequeno espaço concentra a maior carga de energia espiritual da propriedade e que, se fosse removido, a mansão deixaria de conter o que abriga. Mas ninguém jamais tentou, porque ninguém quer saber o que acontece se o ciclo for quebrado. No próximo capítulo, você vai conhecer os efeitos da ausência de som dentro da casa, porque depois do 9º degrau, o que resta não é o grito, é o silêncio. E o silêncio, naquela casa, não é vazio, é voz. Uma voz que não precisa de som para te alcançar. Não há silêncio como o da mansão Winchester, e não estamos falando da ausência de som. Isso é fácil de encontrar em qualquer construção antiga, onde o tempo parece ter adormecido. O silêncio da mansão não é ausência, é densidade, é estrutura, é um projeto. O silêncio ali dentro não acontece por acaso. Ele é planejado, calculado, programado para manter algo distante, ou próximo, mas controlado. Sarah sabia que o som era mais do que ruído. Sabia que, em certos rituais, a palavra pode libertar. Mas o silêncio pode selar. Desde o início da construção, insistiu em materiais que abafavam passos, vedavam ecos, interrompiam reverberações naturais. Paredes espessas demais para a época, tecidos pesados demais para janelas internas, portas que, ao serem fechadas, criam lacunas acústicas completas. A mansão foi desenhada para que nada ressoasse, nem um lamento, nem uma prece, nem um nome. Trabalhadores diziam que era impossível ouvir alguém chamando do outro cômodo, mesmo com a porta aberta. Alguns, ao ficarem sozinhos em seções mais antigas da casa, começaram a duvidar de estarem realmente ali. Sem sons do lado de fora, sem os próprios passos, sem o bater do próprio coração. Como se a mansão devorasse o som antes mesmo que ele nascesse. Mas o silêncio ali não era apenas físico. Ele operava também dentro das pessoas. Visitantes relatam que, ao entrar, os pensamentos diminuem. As lembranças se afastam. As palavras internas que costumam preencher o vazio desaparecem. Como se houvesse uma segunda camada de silêncio, uma que não se escuta com os ouvidos, mas que ecoa diretamente na mente. E então surgem os relatos mais estranhos. Pessoas que entram na mansão e, após minutos, sentem como se estivessem esquecendo o próprio nome. Como se o mundo externo fosse apenas um sonho mal lembrado. Um homem relatou que, após 10 minutos no salão branco, não conseguia se lembrar da profissão. Uma adolescente entrou em pânico ao esquecer o nome da mãe. Isso não é efeito placebo. Isso é silêncio demais. Silêncio que age como neblina, dissolvendo as bordas da identidade. Sarah usava o silêncio como muro. Ela compreendia que entidades não são sempre visuais ou audíveis. Algumas se alimentam do verbo, da emoção expressa, do grito. E se você cala o mundo, você sufoca o que vive entre as frestas. O silêncio, ali, era exílio. Padres que tentaram abençoar a casa diziam sentir como se suas palavras se perdessem no ar. Que ao rezar, o som voltava fraco, como se fosse absorvido antes de tocar qualquer coisa. Um deles descreveu a mansão como
Um confessionário onde ninguém escuta o que é dito. As orações morriam antes de alcançar qualquer ponto de impacto. E isso não é natural. Alguns especialistas sugerem que o silêncio da mansão não é apenas defensivo. É uma linguagem, uma forma de comunicação entre planos. Em antigas tradições tibetanas, por exemplo, o silêncio absoluto é um canal de recepção. No voodoo haitiano, o silêncio durante certos rituais é o que permite que a entidade fale por dentro. Sara pode ter captado algo disso. Pode ter construído uma casa onde o som foi removido para que algo específico fosse percebido ou contido. E há registros disso. Em uma das anotações fragmentadas deixadas em seu diário, ela escreve: quando as vozes cessam, eles escutam. Quando tudo se cala, eles voltam a dormir. Quem são eles? Por que é necessário o silêncio para dormir? Ou será que dormir aqui não é descanso, mas hibernação forçada? A casa responde ao som com violência. Portas batem sozinhas quando alguém grita. Pisos rangem mais forte quando passos são apressados. E há relatos de que sons específicos, risos, choros ou cânticos, provocam mudanças de temperatura em segundos, como se o ato de emitir som quebrasse uma regra invisível da casa. Como se o som fosse um pecado lá dentro. Na mansão Winchester, o silêncio não é calmaria, é tensão, é prisão. É o ar contido antes da avalanche. Cada parede calada guarda um segredo. Cada cômodo mudo é um grito que foi interrompido. Cada degrau que não range é uma lembrança que não quer ser trazida de volta. No próximo capítulo, você caminhará pelos relatos mais desconcertantes. Histórias de pessoas que se perderam na casa mesmo conhecendo cada centímetro dela. Porque o som é guia, é referência. E quando ele desaparece, tudo que sobra é o eco da própria mente tentando se localizar. Mas dentro da mansão, nem sempre a mente é o bastante. Às vezes, ela é a primeira a desaparecer. Nem todos que se perdem na mansão Winchester se perdem no espaço. Alguns se perdem no tempo. E não se trata de lapsos comuns, esquecimentos ou vertigens. É algo mais profundo. Uma espécie de descompasso entre a percepção interna e a realidade ao redor. Como se a casa operasse em um ritmo diferente. Como se o tempo, lá dentro, obedecesse a outras leis. Visitantes relatam entrar por uma porta e sair por ela horas depois. Mas do lado de fora, passaram apenas minutos. Outros, ao contrário, caminham por minutos e descobrem que passaram horas fora de contato. Um homem, em 2014, ficou preso em uma ala trancada. Seu grupo o procurou por quase uma hora. Quando ele reapareceu, parecia confuso. Disse que tinha acabado de virar o corredor, que se distraiu, que não ouviu ninguém chamá-lo. Mas os guias afirmam que ele desapareceu de um ponto monitorado, onde não há portas falsas nem rotas alternativas. Ele foi sugado. Isso se repete. Estudiosos do paranormal chamam de anomalias temporais localizadas. São espaços onde a percepção humana de tempo entra em colapso. Mas o que acontece na mansão é mais estranho. Lá, o tempo não falha só para quem está dentro. Ele falha nos registros. Câmeras mostram minutos sem movimento. Áudios captam segundos de estática. Relógios param e voltam com horas trocadas. E sempre nos mesmos locais. Sempre nos mesmos corredores. Sempre nas mesmas salas que Sara evitava. Um técnico de som ficou encarregado de mapear a acústica interna. Ao caminhar sozinho, percebeu que o relógio digital do gravador havia reiniciado. Quando retornou, seus colegas afirmaram que ele esteve ausente por quase 50 minutos. Ele jurava ter estado fora por 15. As imagens de segurança mostravam um apagão breve e depois, nada. Corredor vazio. Até que ele apareceu de novo como se surgisse da parede. Outro caso envolveu uma criança de 6 anos. Durante uma visita com a escola, ela se afastou por instantes da turma. Foi encontrada poucos minutos depois, deitada no chão de uma sala que, segundo o roteiro, não deveria estar acessível. A menina disse que conversou com uma mulher de roupas antigas, que ensinava a andar com cuidado para não acordar a casa. Quando pediram que descrevesse a mulher, ela desenhou o rosto de Sarah Winchester,
com detalhes que não estavam em nenhuma das imagens visíveis no local. Esses fenômenos não são apenas distúrbios individuais. São padrões. São loops. Visitantes que percorrem o mesmo corredor e voltam ao mesmo ponto 3, 4 vezes, sem perceberem que estão andando em círculos. Outros entram por uma porta que leva a um banheiro e saem em um quarto 3 andares acima. E quando tentam voltar, o caminho não existe mais. Estudos indicam que o tempo é afetado por campos eletromagnéticos intensos, por estruturas com padrões geométricos repetitivos e por estados emocionais extremos. A mansão cumpre todos esses requisitos. É um nódulo vibracional, um ponto onde o tempo não é uma linha, mas um redemoinho. E Sarah, consciente disso, pode ter desenhado a casa como um vórtice intencional, para confundir, para aprisionar, para selar. Mas por que alguém criaria um espaço que distorce o tempo? Talvez para impedir que algo encontre seu caminho de volta. Talvez para manter entidades presas em ciclos. Talvez para que o sofrimento se perdesse na eternidade e não pudesse mais se manifestar. Ou pior, para que nós nunca soubéssemos quanto tempo realmente passamos lá dentro. Relatos de sonhos recorrentes surgem dias depois da visita. Pessoas sonhando com a mesma sequência. Um relógio sem ponteiros, uma escada que nunca termina, uma porta que se abre para o passado. Em todos os casos, os sonhos ocorrem às 3h33. Um horário simbólico, associado a distúrbios espirituais e eventos demoníacos, segundo exorcistas como Gabriele Amorth. Coincidência? Talvez não seja a casa que manipula o tempo. Talvez o que está preso dentro dela seja a própria noção de tempo. Talvez as almas que se arrastam por seus corredores não saibam que já se foram. Talvez os visitantes sejam apenas mais um elemento preso nesse labirinto sem fim. No próximo capítulo, vamos até o centro do redemoinho. Um quarto sem janelas, sem portas, sem oxigênio, onde o tempo não apenas se dissolve, ele é suspenso. Você conhecerá o lugar que não tem número, não tem nome, e mesmo assim está no centro da planta da mansão, o coração do vazio, a sala onde tudo começou e onde nada jamais termina. Há um cômodo dentro da mansão Winchester que não possui nome, número, nem função. Ele não aparece em nenhum dos mapas antigos. Nenhum guia o menciona nas visitas. Nenhum historiador se refere a ele de forma direta. Mas entre os funcionários mais antigos, ele é conhecido como o centro, o eixo, o pulso imóvel da casa, a sala onde o tempo não corre, onde tudo permanece, mas nada acontece, onde ninguém deve ficar por muito tempo. Esse quarto é localizado entre 2 corredores que se cruzam sem se tocar. Um ângulo impossível, escondido atrás de uma porta sem marcação, muitas vezes confundida com um armário vazio. A primeira vez que ele foi registrado em documentos internos foi por um operário, que escreveu apenas: "Sala morta, não volta". Depois disso, nenhuma referência técnica foi oficialmente arquivada. Mas quem trabalha lá dentro sabe da existência e evita. O chão é de madeira clara, mas o ar é denso. Os sons parecem cair no vazio assim que emitidos. A luz natural não entra, mesmo com uma janela apontada para o leste. As sombras não mudam de lugar, não importa quanto tempo você fique. Relógios param, telefones desligam, pulso cardíaco desacelera. E mais de uma pessoa relatou, com pavor, que sentiu como se o próprio corpo estivesse sendo desligado por dentro. Visitantes que entraram por acidente contam que não conseguem lembrar quanto tempo passaram lá dentro. Um jovem do Texas, que participava de uma visita guiada, foi encontrado sentado no centro da sala, em posição fetal, murmurando: "Eu estou há muito tempo aqui. Eu estou aqui antes dela." Quando retirado, não reconhecia a própria mãe. Horas depois, retomou a lucidez, mas se recusou a falar sobre o que viu. Disse apenas que o tempo se dobra lá dentro e algo se dobra com ele. Estudiosos da física espiritual sugerem que o espaço concentra um tipo específico de energia de suspensão, um vácuo vibracional onde o tempo linear colapsa e, com ele, a estrutura mental. Mas há quem diga que o quarto não é apenas uma anomalia, que ele foi construído de propósito, que Sarah o projetou como núcleo de contenção.
não para trancar espíritos, mas para congelar a própria força do tempo, para deter o fluxo de algo que tentava atravessar. Nessa teoria, o quarto não é um erro. É o centro do feitiço, o altar mais sutil da casa, o local onde tudo para, e ao parar, impede que o que está do outro lado avance. Uma espécie de pulmão fechado da mansão, que não respira, mas segura o ar para manter o restante vivo, ou preso. A simbologia reforça a hipótese. O quarto tem 9 tábuas centrais, um espelho que não reflete e uma lâmpada que nunca queima. Quando desligada, ainda emite uma leve claridade âmbar, como se a própria energia do ambiente estivesse presa em loop, vazando devagar, sem descanso. E talvez seja isso que Sarah queria: congelar o momento da transição, o instante antes do colapso, aprisionar não apenas o que morreu, mas o momento exato em que a consciência se desprende do corpo. Não deixar que avance, não deixar que retorne, prender a passagem. Se isso for verdade, então o quarto não é um ponto final. Ele é uma pausa eterna, um espaço onde almas, memórias, fragmentos de dor ficam em suspensão. E a cada novo visitante que entra ali, esse campo é alimentado, como se o tempo estático se alimentasse do tempo alheio, como se ao sair, parte de você ficasse. Na próxima etapa, iremos descobrir como esse espaço congelado está conectado aos outros ambientes da mansão. Porque há escadas que não fazem sentido, corredores que não se alinham, cômodos que se repetem em espelho. E há um motivo. Porque em uma casa viva, tudo se ajusta, tudo se replica. E o que se replica, aprende. Dentro da mansão Winchester, o chão é plano, mas a realidade se curva. A sensação de deslocamento não vem do movimento, mas do espaço em si. Corredores se alongam quando ninguém olha. Portas surgem onde não estavam. Escadas aparecem e desaparecem como lembranças que não queremos ter. Tudo ali é geometria, mas não a que conhecemos. A mansão foi erguida sobre ângulos que não obedecem à lógica, sobre alinhamentos que desafiam a intuição. E esse caos não é acidental. É deliberado. Sarah não construiu um lar. Ela desenhou um código, um mecanismo de defesa, um labirinto que confunde, repete, anula. Engenheiros e arquitetos já tentaram analisar a planta da mansão, mas nunca chegam ao mesmo resultado. Cada medição apresenta pequenas variações. Cada tentativa de representar o espaço em linhas acaba com lacunas inexplicáveis. Como se certas dimensões mudassem quando não são observadas. Como se a própria casa jogasse com quem tenta compreendê-la. Mas há uma teoria que se repete entre ocultistas e estudiosos da geometria sagrada. A de que Sarah usava números e proporções não para beleza ou função, mas para camuflagem espiritual. Como um feitiço arquitetônico, usando ângulos impossíveis, simetrias quebradas e repetições absurdas, ela teria criado não apenas confusão física, mas também distorções mentais e emocionais. Porque no ocultismo, a forma tem poder. E a forma repetida com intenção tem comando. Imagine entrar em um corredor que se curva levemente, sem que os olhos percebam. Você caminha achando que está indo para frente, mas está retornando ao mesmo ponto, com a ilusão de avanço. Agora imagine que a cada volta, um detalhe mudou. Um quadro sumiu. Uma rachadura apareceu, um ruído aumentou. O espaço repete, mas não replica. Ele evolui sozinho. É como andar dentro da mente de alguém em sofrimento. Os espelhos na mansão são posicionados em ângulos que não mostram o que está ao seu redor, mas o que ficou para trás. Algumas imagens neles aparecem com delay, outras não desaparecem quando a pessoa sai. Visitantes já relataram ver rostos ao lado dos próprios. Rostos que não estavam no cômodo. Quando se viraram, não havia ninguém, mas no reflexo continuavam lá, observando, esperando. Há uma escada em particular, 44 degraus em zigue-zague, que termina em uma parede sólida. Ela é estreita, irregular, e produz uma leve sensação de queda durante a subida, mesmo estando nivelada. A sensação é a de estar sendo observado, mas de baixo para cima,
como se algo no térreo esperasse você chegar no topo não para te encontrar, mas para impedir sua volta. Esse tipo de arquitetura distorcida gera o que estudiosos chamam de pressão geométrica, uma carga psíquica causada por ângulos repetitivos, ausência de linhas retas longas e espaços intencionalmente desconfortáveis. Isso afeta o sono, o humor, a percepção do tempo. Na mansão, essa pressão se acumula. Alguns descrevem como um peso nos ombros, outros como uma bruma nos olhos. Mas todos concordam. É como se a casa estivesse viva e se moldando às suas fraquezas. Não é por acaso que os corredores mais confusos são também os mais frios, que os quartos espelhados geram mais relatos de vertigem e paralisia noturna, que as janelas viradas para dentro, ao invés de fornecerem luz, sugam a noção de exterior. A casa dobra o mundo sobre si mesma. Ela não aponta para fora. Ela se fecha. Ela se protege. E Sarah sabia disso. Algumas de suas anotações falam em formas que afugentam e linhas que prendem os que não têm corpo. É como se ela compreendesse que certos seres, certas presenças, não conseguem atravessar geometrias específicas. Como se, ao espalhar ângulos errados por toda a estrutura, ela criasse armadilhas, mas não para prender os espíritos, para desorientá-los, para que jamais encontrassem o caminho certo, para que vagassem eternamente, sem saber que já estavam presos. No próximo capítulo, desceremos a escadaria que não tem nome, onde dizem ouvir passos às 3 da manhã, mesmo quando não há ninguém na casa. Uma escada que, segundo relatos, conecta todos os andares ao mesmo tempo, onde se ouve o que foi dito ontem, se vê o que será visto amanhã, onde a mansão sussurra, e quem ouve nunca mais é o mesmo. No centro da mansão, quase escondida por um arco estreito e uma cortina que raramente é puxada, existe uma escadaria que não consta oficialmente nos mapas atuais. Não há nome, não há marcações, não há registros exatos sobre quem a construiu, ou por quê. Ela começa entre o segundo e o terceiro andar, mas não se conecta diretamente com nenhum quarto específico. É como se tivesse sido encaixada depois da casa pronta, como um enxerto inserido entre os ossos de um organismo vivo. Uma escada espiral, estreita, com degraus gastos em seus centros, como se alguém a subisse e descesse por incontáveis anos, mas nunca com os 2 pés no mesmo tempo. Quem pisa nela percebe o primeiro sinal de que está fora do comum. O som dos próprios passos não acompanha o ritmo da subida. É atrasado, 1 segundo a mais, como se outro pé ecoasse depois, como se alguém subisse junto, ou antes. Os relatos são sempre semelhantes. Sons de respiração atrás, sussurros breves que se perdem e uma sensação esmagadora de que algo, ou alguém, aguarda no topo. Funcionários da mansão evitam essa escada. Dizem que ela liga mais do que andares. Liga vozes. E essas vozes não pertencem ao presente. Durante uma manutenção em 2009, um trabalhador afirmou ter ouvido gritos abafados ao descer por ali. Quando chegou ao fim, não encontrou nada. Mas mais tarde, ao revisar as gravações de áudio feitas por curiosidade, descobriu que os gritos estavam registrados. Só que não pareciam recentes. Tinham a mesma textura de um vinil antigo, chiado, ecoando de outra época. Palavras sem idioma. Desespero sem tempo. Estudiosos do ocultismo reconhecem esse fenômeno como ecos residuais, fragmentos de experiências intensas presos no espaço físico. Mas na mansão Winchester, os ecos não apenas repetem, eles respondem. Em mais de um caso, visitantes disseram ter feito perguntas em voz baixa. Perguntas simples, involuntárias, e escutaram respostas. Nomes, datas, ordens. Um sussurro que dizia, não suba. Outro que implorava, não me deixe aqui. A escada foi analisada por engenheiros especializados em vibração sonora. Não há nada que justifique a acústica incomum, nem a reverberação invertida que ocorre em seu núcleo, como se o som fosse sugado e projetado de volta com atraso. O ar é mais frio nos degraus ímpares, e sempre há um ponto, no meio da subida, em que o som cessa por completo. Nem passos, nem respiração, nem vento. Um vácuo auditivo que dura 5 degraus e 5 segundos de puro silêncio.
Quem passa por ali relata náuseas, perda de equilíbrio e uma angústia que não se sabe de onde vem. Em algumas noites, mesmo com a casa fechada, é possível ouvir passos na escada. Às 3h33, horário recorrente em todos os fenômenos mais intensos, o som de madeira rangendo ecoa pelos corredores adjacentes. Câmeras de segurança não captam ninguém. Mas o som está lá. E às vezes, vozes. Uma frase recorrente foi registrada por microfones de monitoramento. Ainda não acabou. Repetida 3 vezes, sempre na mesma entonação, como um aviso ou uma rotina. Sarah Winchester evitava essa escada. Em suas anotações, uma referência: a subida que devolve. Não se sabe o que ela queria dizer com isso. Mas considerando o contexto da casa, é possível que essa escada tenha sido criada como uma espécie de loop espiritual, um portal interno onde almas perdidas ou memórias traumáticas se repetem, tentando encontrar saída. Mas a única saída é voltar, subir e descer eternamente, ouvindo vozes que já não têm corpo. Um padre que visitou a mansão em caráter privado descreveu a escada como uma ponte entre camadas de dor. Ele disse que ao colocar o pé no primeiro degrau, sentiu a presença de alguém que não queria ser esquecido, e que ao chegar ao topo, teve a certeza de que algo estava esperando por ele, mas não nesse mundo. A escada não leva a um quarto, leva a um corredor sem fim. Um corredor com janelas viradas para dentro. Um corredor onde, dizem, o tempo para de novo. E onde algumas pessoas, aquelas mais sensíveis, não conseguem mais sair. Pelo menos não inteiras. No próximo capítulo, atravessaremos esse corredor. Ele tem um nome entre os guias não oficiais: o Corredor dos Inversos. Um espaço onde as sombras caminham contra a luz. Onde a casa se recusa a obedecer a qualquer lógica. Onde o medo não está no que você vê, mas no que está prestes a ser lembrado. O corredor começa sem aviso. Nenhuma placa, nenhuma transição de piso ou iluminação. Apenas um limiar invisível que separa o comum do impossível. A sensação é imediata. Assim que os pés cruzam a soleira, a lógica do espaço se desfaz. O ar pesa mais no lado esquerdo do corpo. Os ruídos, passos, respiração, farfalhar de tecido, parecem vir da direção oposta a que foram emitidos. As sombras não acompanham a fonte de luz, mas se arrastam em sentido contrário. Como se a casa quisesse convencer você de que está indo na direção errada, mesmo quando está parado. O corredor dos inversos não possui fim visível. Ele se curva em ângulo suave mas constante, como uma espiral que se nega a fechar. Paredes com quadros repetidos, janelas que mostram cômodos internos com segundos de delay, como se fossem reflexos temporais em vez de visuais. Um visitante certa vez tocou na janela e viu o próprio rosto virando-se de volta para ele, 2 segundos antes de fazer o movimento. E então, o espelho rachou. Por dentro, sensações paradoxais são comuns ali. Calor na pele, mas hálito gélido ao exalar. Ruído de passos atrás, mas pegadas surgindo à frente. Perfumes florais misturados a odores de mofo antigo. A mansão parece brincar com a memória e a percepção, dobrando o tempo como se fosse um tecido velho, esgarçado por décadas de assombro. E a cada passo dado, algo, ou alguém, parece se aproximar da sua consciência, não pelos lados ou pelas costas, mas de dentro para fora. Alguns dizem que o corredor é um reflexo dos pensamentos de Sarah nos últimos anos. Um espaço onde as leis que regem o mundo físico são dobradas para manter longe o que tentava alcançá-la. Ao invés de esconder ou trancar, ela teria distorcido, para confundir, para que nada encontrasse o caminho direto, para que nenhuma entidade seguisse uma trilha reta até ela. Em experimentos de campo realizados com sensores de campo eletromagnético, esse corredor foi o único local da mansão a apresentar inversão periódica de fluxo magnético. Em outras palavras, bússolas giravam em sentido contrário a cada 5 minutos, como se o norte se recusasse a existir ali, como se até o planeta perdesse a referência dentro daquela parte da casa. Pessoas com sensibilidade espiritual relatam dores de cabeça ao entrar. Mas é no centro do corredor,
um trecho levemente mais largo, com uma porta selada à esquerda, que os relatos se intensificam. Muitos afirmam ouvir vozes falando nomes que não conhecem. Vozes próximas, que sussurram palavras inteiras sem emitir som algum. Vozes que fazem cócegas na memória, como se alguém dentro de você estivesse tentando se lembrar de algo que nunca viveu. Há uma lenda entre os funcionários mais antigos, a de que, se alguém andar o corredor inteiro de costas, sem olhar para frente, sem parar, sem pensar, verá o que Sarah viu. Mas ninguém terminou esse percurso. Uma guia turística tentou certa vez. Ela desmaiou no 5º metro. Quando acordou, gritava repetidamente: "Tem alguém me vendo de um lugar onde eu ainda não cheguei." Esse corredor é um espelho distorcido do inconsciente. Um lugar onde o espectador não vê um fantasma, mas a si mesmo corrompido, partido, projetado por medos antigos. O terror ali não vem do que aparece, mas do que a mente começa a construir a partir das pequenas incoerências, do passo que ecoa 2 vezes, da sombra que sorri antes que você pense em medo, do toque na nuca que coincide exatamente com o pensamento: "Alguém vai me tocar agora." O corredor dos inversos não é apenas um trecho da casa. Ele é uma experiência sensorial programada para desfazer lógica, desfazer tempo, desfazer certezas e talvez desfazer as barreiras entre o eu e o outro, porque há quem diga que, ao atravessá-lo completamente, você deixa uma parte de si ali, uma versão que continua andando para sempre, perdida em um espaço que se move apenas por dentro. No próximo capítulo, desceremos até a ala interditada do porão, um espaço onde os documentos registram obras não finalizadas, mas testemunhos descrevem atividade intensa. Um local onde a mansão, ao que tudo indica, não apenas resiste, mas se expande. Sobe à base da mansão, onde a luz natural não alcança e o silêncio se transforma em ruído. Há um lugar que muitos acreditam não ter sido construído, mas nascido. O porão da mansão Winchester é mais do que um espaço esquecido. Ele é uma contradição viva. Mapas originais o descrevem como uma estrutura pequena, usada para armazenamento e caldeiras. Mas quem desce até lá hoje encontra muito mais do que isso. Corredores que não estavam nos projetos. Portas que surgiram depois da morte de Sarah. Degraus que não constam em nenhuma planta, levando a salas sem nome, sem móveis, sem passado, mas com presença. A ala interditada do porão é fechada por uma porta de ferro sem dobradiças aparentes. Ela não abre com chave. Ela cede às vezes, sozinha. Registros históricos mostram que durante reformas nos anos 1940, trabalhadores escavaram acidentalmente um cômodo atrás de uma parede que supostamente era estrutural. Mas dentro dele havia poeira de décadas e marcas de pegadas recentes. Pegadas de pés descalços, pequenas, como de uma criança. Só que ninguém morava lá embaixo. O fenômeno mais perturbador relatado nesse nível da casa é o da expansão inexplicável. Medições feitas em 1918 foram comparadas com medições atuais. A metragem aumentou. Não por causa de obras, não por reformas, mas por acréscimos que simplesmente surgiram. A casa está crescendo, lentamente, sozinha, como se alimentada por algo invisível, como se respondesse a estímulos que não conseguimos rastrear, como se estivesse se adaptando às emoções de quem entra. Câmeras de segurança instaladas no porão captaram alterações sutis de layout. Uma parede que parecia sólida, em uma gravação de fevereiro, tinha uma rachadura. Em abril, ela tinha uma porta. Em junho, a porta estava aberta. Mas nenhuma obra havia sido autorizada. Nenhum funcionário relatou intervenções. E pior, o caminho que surgiu não levava a lugar algum, apenas a mais escuridão, apenas a mais silêncio. Visitantes que passaram pela grade de segurança relatam a sensação de serem observados por dentro, como se algo estivesse nos ossos, nos pensamentos, sondando lembranças antigas, buscando fendas emocionais. Um médium que tentou mapear espiritualmente o porão descreveu o local como um pulmão da casa, onde ela respira o que absorve dos vivos. Segundo ele, as emoções mais densas dos visitantes, medo, culpa, raiva, alimentam a expansão.
O porão cresce à medida que as pessoas deixam pedaços de si lá embaixo, um fragmento emocional a cada passo. Houve um caso em que um historiador, obcecado por decifrar a lógica do crescimento, passou 5 noites sozinho no porão. Instalou sensores, câmeras térmicas, instrumentos de medição a laser. No 4º dia, relatou que as paredes pareciam mais próximas, que os sons estavam mais graves, que o tempo entre os segundos parecia aumentar. Ele abandonou o projeto no 5º dia. Disse com os olhos marejados: "Não é a casa que está mudando, sou eu." Alguns acreditam que o porão abriga aquilo que a mansão não quer mostrar. Uma parte não concluída, não aceita, não purificada. Um acúmulo espiritual que não encontrou saída nem forma. Outros acreditam que ali é onde a casa começa de verdade. Um útero onde novas alas são gestadas, alimentadas pelas presenças que ainda vagam. Uma zona livre das leis naturais, onde o tempo se curva e o espaço se replica em silêncio. Em 2020, uma equipe de documentaristas gravou sons infrassônicos no porão, ondas sonoras abaixo da capacidade humana de audição. Quando aceleradas e convertidas, elas revelaram algo semelhante a murmúrios, palavras fragmentadas. Uma frase, em particular, repetia-se em vários arquivos: "Continue cavando." Ninguém sabe se era um comando ou um aviso. No próximo capítulo, vamos além das paredes físicas e mergulhamos no impacto psíquico da mansão. Uma análise de como sonhos recorrentes, visões e lapsos de tempo começaram a surgir mesmo fora da casa, em pessoas que nunca estiveram lá fisicamente, como se a mansão estivesse saindo de si mesma. Algumas casas guardam segredos entre paredes. Outras, como a mansão Winchester, transbordam. Invadem espaços que não podem ser trancados com portas. Atravessam o corpo, cruzam a consciência e se fixam onde são mais difíceis de exorcizar: nos sonhos. Há relatos de pessoas que nunca pisaram na mansão e que, mesmo assim, sonham com seus corredores. Desenham seus cômodos com precisão. Sentem a textura das paredes como se estivessem lá, mesmo que morem em outro país, mesmo que nunca tenham ouvido falar de Sarah Winchester. Os primeiros registros desse tipo de fenômeno surgiram na década de 1990. Um psiquiatra da Universidade de Stanford estudava padrões de sonhos recorrentes em pacientes com transtornos de ansiedade. De forma inexplicável, 5 pacientes descreveram a mesma escada, o mesmo corredor estreito que se dobrava contra a lógica, a mesma sensação de estarem sendo observados por alguém que nunca aparecia. Ao cruzar os dados, percebeu que todos desenharam a mesma planta baixa, o quarto azul da ala oeste da mansão Winchester, um cômodo que não era de conhecimento público na época. Desde então, fóruns obscuros e estudos independentes começaram a coletar depoimentos semelhantes. Pessoas comuns, artistas, acadêmicos, trabalhadores, crianças, sonhos com portas que se abriam sozinhas, com uma mulher de luto que caminhava em silêncio segurando chaves, com uma arquitetura viva, pulsante, que mudava de forma sempre que o sonhador tentava fugir. Esses sonhos não seguiam a lógica onírica tradicional. Eram mais lúcidos, mais densos. Carregavam um peso que permanecia no corpo ao despertar. Palpitações, insônia, sensação de invasão. Pesquisadores do inconsciente coletivo, como Carl Jung, poderiam sugerir que a mansão se tornou um arquétipo, um símbolo universal do medo mal resolvido. Mas há algo mais específico nesses relatos. As pessoas sonham com detalhes que só quem esteve na casa poderia conhecer, como o relógio parado às 2h17 no Salão Norte, ou o espelho quebrado em forma de cruz no banheiro oculto. Detalhes que, supostamente, não foram divulgados. Detalhes que surgem em mentes distantes. Isso levanta uma hipótese perturbadora. E se a mansão não estiver limitada ao seu espaço físico? E se, ao longo dos anos, suas paredes tenham absorvido tanta emoção, tanto trauma, tanto ritual, que se tornaram um ponto de ancoragem, uma coordenada espiritual capaz de se projetar, uma frequência que, uma vez sintonizada, entra na mente das pessoas e constrói cópias de si mesma nos planos sutis? A mansão como entidade autônoma, expandindo-se não apenas por tijolos, mas por pensamento.
A médium Helena Solis, em entrevista rara, afirmou que a mansão Winchester possui raízes astrais. Segundo ela, cada visitante que entra com medo ou curiosidade deixa uma ligação psíquica. E essas conexões formam uma teia energética, como raízes subterrâneas que buscam alimento nas mentes mais sensíveis. É por isso, segundo ela, que pessoas tão diferentes sonham com os mesmos cômodos. A casa os encontra, a casa os visita, e esse fenômeno não para nos sonhos. Há relatos de lapsos de tempo após assistir vídeos sobre a mansão. Pessoas que afirmam ter perdido minutos inteiros. Gente que acorda com a sensação de que estava dentro dela, mesmo estando em outro estado. Objetos movidos, relógios parando, câmeras travando no exato momento em que vídeos da mansão são pausados. Seriam coincidências? Sugestão coletiva? Ou manifestações reais de um fenômeno que desrespeita a linearidade entre espaço e consciência? O fato é que a mansão Winchester se recusa a ser apenas um lugar. Ela se comporta como uma entidade, uma consciência difusa, que não precisa que você a visite fisicamente para entrar em contato com você. Basta olhar para uma foto, ou ouvir uma história, ou mesmo ler estas palavras. No próximo capítulo desvendaremos os rituais silenciosos que ocorriam à meia-noite no cômodo 13. Práticas que, segundo registros e testemunhos, tinham a intenção de fechar os portais internos da casa, mas que podem ter feito exatamente o oposto. Poucos sabem da existência do cômodo 13. Ele não consta nos mapas públicos, não aparece nos guias e nem sempre está acessível. O acesso muda. A localização interna parece oscilar conforme a estrutura se altera. Há quem diga que ele só surge quando o visitante está em sintonia com o que a casa deseja revelar. Outros acreditam que é necessário um tipo de permissão espiritual, não de Sarah, mas da própria mansão. Porque o que acontece dentro desse cômodo não obedece às regras de tempo, som ou matéria. Registros fragmentados encontrados entre os papéis privados de Sarah Winchester, anotações cifradas, rabiscos, datas, sugerem que esse espaço era reservado para um ritual. Um ato que se repetia toda meia-noite, sem falha. Um sino era tocado 13 vezes. Depois, silêncio absoluto por 13 minutos. Não há descrição precisa do que acontecia durante esse intervalo. Mas o mais perturbador é o que vem depois. Sarah saía do cômodo e trancava a porta com uma chave que, segundo os relatos, nunca ficava no mesmo lugar. A própria chave parecia mudar de forma. Fina, grossa, curva, como se fosse feita de algo vivo. Há relatos de antigos empregados que ouviam murmúrios abafados vindos de dentro da sala. Outros juram ter visto uma luz fraca, esverdeada, vazando pelas frestas. Nenhum deles ousava se aproximar. Alguns diziam que os sons não vinham da sala, mas do interior da cabeça. Uma espécie de zumbido que parecia formar palavras conhecidas em idiomas esquecidos. O número 13 sempre esteve presente na obsessão de Sarah. Escadas com 13 degraus, janelas com 13 painéis, candelabros com 13 velas. Mas o cômodo 13 era mais do que numerologia, era o coração ritualístico da casa. Um ponto de condensação onde as energias invocadas, ou repelidas, se concentravam. Alguns estudiosos do ocultismo acreditam que Sarah praticava uma forma particular de proteção espiritual, não para banir espíritos, mas para aprisioná-los. Cada ritual seria uma renovação do lacre que mantinha algo ali dentro, ou lá fora. Em 1984, uma médium cega foi levada ao local sem ser informada de onde estava. Ao parar diante da porta, ela empalideceu e disse: "A madeira está gritando." Quando questionada, ela explicou que podia sentir vibrações residuais de eventos intensos, e que naquela sala a madeira havia absorvido tanto medo, tanta repetição, que parecia ter memória própria, como se fosse carne petrificada. O mais impressionante, porém, foi o que veio à tona em uma análise de espectrofotometria realizada em 2002 por uma equipe de engenheiros curiosos. Fragmentos de parede do cômodo 13 apresentaram microfrequências que se assemelham a campos eletromagnéticos de baixa amplitude, semelhantes aos registrados durante atividades paranormais intensas. Isso sugeriria que o cômodo não apenas foi cenário de rituais,
mas que continua ativo. Relatos contemporâneos de visitantes afirmam que, ao se aproximar da porta, sentem como se algo estivesse prestes a ser dito. Um pensamento intrusivo, uma frase em outra voz, começando dentro da própria mente. Nós não fomos esquecidos. Muitos saem às pressas. Outros ficam paralisados, como se esperassem uma resposta. E a questão que mais intriga os estudiosos é: o que Sarah temia tanto a ponto de repetir, noite após noite, um ritual solitário e secreto? Seria culpa, defesa ou comunicação? Ela nunca deixou explicações, mas suas últimas anotações, feitas com traços trêmulos e palavras truncadas, diziam: a casa ainda respira. Não posso parar. Se eu parar, ela abre os olhos. Hoje, o cômodo 13 permanece fechado. Ninguém o visita oficialmente. E mesmo que entrassem, talvez não encontrassem o que esperam. Porque, segundo algumas versões do inventário pós-morte de Sarah, esse cômodo não existia na planta da casa. Nunca existiu. Mas ele continua ali. E é ali que encerramos nossa travessia. A mansão não é feita de madeira e vidro. Ela é feita de medo, memória e intenção. Ela é viva e se expandindo. Talvez pela arquitetura, talvez pelos sonhos, talvez por estar sendo lembrada agora, neste exato momento. E agora cabe a você decidir. Você cruzaria essa porta? Então, se a mansão Winchester ainda respira, se ela cresce mesmo sem mãos, se ela aparece mesmo sem ser chamada, o que acontece quando a esquecemos? Ou pior, quando a lembramos? Porque toda a história contada aqui é apenas uma versão do que jamais poderá ser explicado por inteiro. E é justamente isso que nos atrai. A mansão não quer respostas. Ela quer atenção. Ela se alimenta da curiosidade, da dúvida, da sua presença, mesmo à distância. Você ouviu vozes enquanto assistia? Sentiu o tempo mudar no ambiente onde está? Porque não é incomum. Muitos relatam que os efeitos de um contato com essa história vão além da tela. Relatos reais de terror surgem dias depois. Pesadelos recorrentes, objetos que mudam de lugar, corredores que parecem mais longos, portas que rangem em horários improváveis. Tudo isso pode ser coincidência, ou pode ser o eco de algo que ainda nos observa, esperando ser lembrado de novo. E agora que você chegou até aqui, talvez reste uma pergunta incômoda. E se parte da casa estiver em você? Uma escada que não leva a lugar algum, um corredor que se repete dentro da mente, ou um quarto que só aparece quando ninguém mais está por perto? Se isso te inquieta, escreva nos comentários o que sentiu durante o vídeo. Sua experiência pode ser semelhante à de outros, ou pode ser única. Use as palavras-chave certas, porque isso atrai os rastros certos. Relatos reais de terror, casos sobrenaturais documentados, possessão demoníaca, mansão Winchester. Palavras têm poder e podem acionar coisas que estavam adormecidas, coisas que reconhecem quem as pronuncia. Se você ficou até aqui, é porque está pronto para ir mais fundo. Então prepare-se para o próximo vídeo. Os labirintos arquitetônicos usados em exorcismos reais, onde veremos que a arquitetura pode não apenas aprisionar, mas também libertar, ou pior, atrair. O que foi usado no Vaticano foi também usado em casas comuns como a sua. Inscreva-se, mas não apenas por hábito. Faça isso como quem fecha uma porta, como quem sela algo que foi aberto hoje, porque, como Sarah escreveu, se você ignorar os sinais, a casa virá até você. A pergunta que fica: você vai embora agora? Ou vai ouvir o próximo chamado?